E lá vamos nós para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, é dia de Fluminense e Santos no Maracanã, a partir das 7h30 da noite. Fluminense buscando a quarta vitória consecutiva, a terceira sob o comando de Renato Gaúcho, a segunda no Campeonato Brasileiro. Um jogo com ingredientes interessantes, mais de 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, partido que marca mais um reencontro de Paulo Henrique Ganso com seu ex-clube, o Santos, e também um reencontro ainda mais especial para ele, que é Neymar, que foi relacionado e vai para o jogo. Promessa de uma grande partida logo mais no Maracanã, e a partir de agora você vai ficar por dentro de todos os detalhes da terceira rodada, do terceiro desafio do Fluminense no Brasileirão. Vem comigo, bora de pré-jogo. Colocando a tabela na tela, porque ontem a terceira rodada do Brasileirão começou com 4 jogos. Bragantino bateu no Botafogo por 1-0, Juventude venceu o Ceará por 2-1 de virada, Palmeiras 2-0 no Corinthians, no Clássico Paulista. Palmeiras deu uma amassada no Corinthians e o Vasco bateu o Sport em São Januário por 3-1. Com isso, momentaneamente, o Palmeiras assumiu a liderança do campeonato. Neste domingo a gente tem a sequência da rodada, além do jogo do Fluminense, Bahia e Mirassol, São Paulo e Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, Fortaleza e Internacional, Atlético Mineiro e Vitória. Fluminense vencendo poderá chegar também a 6 pontos e quem sabe, dependendo aí dos resultados, terminar ali a rodada próxima ao G4 ou até no G4 da competição, se tudo der certo. Santos que chega pressionado sob o comando ali do Pedro Caixinha. É um time que não tem números muito bons na temporada até aqui. Começa o Campeonato Brasileiro perdendo para o Santos, depois vira o jogo contra o Bahia na Vila Belmiro, mas acaba levando o empate no finalzinho. O Pedro Caixinha vem sendo bastante contestado por lá. Santos que tem 16 jogos na temporada e até aqui 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Como eu disse, não são bons os números do Caixinha no geral. O time marcou 26 gols, uma média boa de 1,63 por jogo, mas levou 20, média de 1,2 praticamente aí por partida. Então é um time que, como eu venho dizendo, ofensivo, é um time que ataca, é um time que pressiona o adversário lá em cima. Isso pode ser interessante porque a tendência é de que a gente tenha um jogo mais aberto no Maracanã. E é claro que o Fluminense vai ter que tomar seus cuidados defensivos, mas é possível, se tiver qualidade na saída de bola, passando ali, superando a primeira linha de marcação do Santos, que o Fluminense tenha espaço para jogar, principalmente nas costas dos laterais. Ainda assim, mesmo que chegue pressionado aí o Pedro Caixinha, se fala até em demissão do Caixinha, caso ele seja derrotado, o Santos seja derrotado para o Fluminense hoje. Ainda assim, eu acho que é o adversário com mais qualidade, com jogadores mais qualificados. É o time, para mim, mais difícil que o Renato terá até agora neste retorno. Foram apenas 2 jogos, o Bragantino na estreia e o São José, que é um time muito fraco, inclusive ele poupou o time titular. Então o Santos vai ser um desafio mais complicado e, claro, com o Fluminense tendo a responsabilidade de conquistar esses 3 pontos diante da sua torcida, né, com o Maracanã, com um bom público. A gente espera, quem sabe, a galera chegando junto para se aproximar ali dos 40 mil torcedores logo mais no Maraca. É um Fluminense que ainda é muito cedo para a gente imaginar que o time já vai conseguir praticar todas as ideias e a forma de jogar do Renato, mas acredito que a cada jogo a gente vai ver uma evolução nesse sentido. E principalmente no aspecto ofensivo, com a bola no pé. A tendência é a gente ver o Fluminense jogando mais. É natural que ainda cometa erros, é natural que as coisas não estejam ainda bem ajustadas. Foram poucos treinos, um jogo só do time titular, porque o outro jogo foi com o time reserva. Então os ajustes vão acontecer dentro dos jogos, não tem muito o que fazer, não tem tempo para trabalhar, é uma partida atrás da outra, vai ser assim até junho no Mundial de Clubes. Então o Renato vai ter que acertar na base da conversa, nos poucos treinos que ele vai ter e, claro, dentro das próprias partidas, né, consertando erros que vinham acontecendo e comprometeram, evidentemente, alguns resultados do Fluminense. Então, acredito eu, veremos hoje um confronto entre uma equipe que já está com o técnico desde o início do ano, mas não engrenou de fato, não conquistou a confiança do seu torcedor, e do outro lado, um Fluminense empolgado,
com a torcida confiante nesse trabalho que está começando, ainda está começando esse trabalho do Renato Gaúcho. Colocando na tela para vocês os números do site O Gol para o confronto entre Fluminense e Santos, o histórico do confronto: 107 jogos na história, 42 vitórias do Flu, 24 empates, 41 derrotas. É um confronto muito equilibrado, e se você observar os últimos 12 jogos, é a mesma coisa. A gente vai ver 4 vitórias aqui do Fluminense, 4 vitórias do Santos e 4 empates. É muito equilíbrio mesmo. Mas o Fluminense não perde para o Santos desde 2021. Jogo na Vila Belmiro, derrota por 2-0. De lá para cá, 2 empates e 2 vitórias do Fluminense. A última foi uma aula de futebol. Aquele Fluminense do Fernando Diniz em 2023. Uma das grandes atuações, já depois do título da Libertadores, uma das grandes atuações do Fluminense no ano foi aquele jogo na Vila Belmiro, aquele 3-0, de fato uma grande exibição. Quem lembra dos gols? Vamos à provável escalação KTO para o jogo de logo mais. Como sempre, a KTO fortalecendo aqui a nossa parceria e oferecendo um vasto cardápio para esse jogo no Maracanã. E tá pagando odd 2.04 na vitória do Fluminense contra 3.9 para uma vitória do Santos, mostrando favoritismo do Fluminense. Total de gols na partida, eu acho que é um jogo para gols, tá? Eu acho que tende a ser um jogo muito aberto. Essa odd de mais de 2 gols aqui no jogo não é exagerada, não é ruim não. 2.3 pro que hoje é o Fluminense do Renato, tende a ser, e pro que é o Santos, não acho absurda essa odd não, tá? O Santos tomou 2-1 do Vasco, saíram 3 gols na estreia em São Januário. Na Vila Belmiro, 4 gols. É um time que ataca, que faz e que leva gols também. E o Fluminense agora tende a ser mais ofensivo sob o comando do Renato. A gente vai para total de gols do Fluminense, mais de um gol do Fluminense no jogo, pagando 2,25. Também acho interessante. Ambos os times marcam. Vitória do Fluminense por 2-1, 3-1. 1,97, quase odd 2 também. Então, cara, assim, são odds para mim justas e interessantes. Vamos ver o oddão aqui do Fluminense. Vitória quase sempre assim, né? Vitória do Fluminense, gol do Germancano, 5,25. Para uma vitória do Fluminense, qualquer placar, e um gol do Germancano. Bom também. Se você quer arriscar um pouquinho mais, porque o oddão sempre envolve um pouquinho mais de risco, mas também tem uma odd maior, justamente por isso. Então vai lá na KTO, vou deixar aqui no comentário fixado o link aqui com o nosso promo code, só clicar lá e fazer seu cadastro, se você não fez, se você não tem ainda, faz lá, porque essa parceria com a KTO é fundamental para o nosso trabalho, para que a gente possa entregar cada vez mais uma estrutura melhor, uma transmissão melhor e uma cobertura melhor de Fluminense para vocês. Sempre com responsabilidade, para maior de 18 anos. A KTO, acima de qualquer coisa, é para ser uma diversão, uma brincadeira, uma zoeira que você... É uma emoção a mais que você vai colocar no jogo ali, mas nunca pondo em risco aquela grana que vai te fazer falta se você perder. Não faça isso nunca, a KTO não é segunda renda para ninguém, beleza? Só clicar aqui embaixo, tá o nosso promo code, vai lá e faz seu cadastro. Então vamos a essa provável escalação do Fluminense, que por enquanto é um mistério. O Renato não deu pistas no treino de ontem sobre o time que vai entrar em campo. Provavelmente ele vai confirmar somente na pré-eleição de hoje, porque ele testou jogadores diferentes. Ele testou ali opções diferentes. É sobre isso que a gente vai debater a partir de agora, porque realmente temos algumas possibilidades de escalação depois dessas 2 partidas, sendo que numa delas ele poupou a equipe principal, que hoje volta, o Fluminense volta com força máxima. Alguns jogadores aproveitaram bem essa oportunidade e por isso já começam a colocar dúvidas ali na cabeça do Renato Gaúcho. Nonato não pode jogar hoje devido a questões contratuais com o Santos, ele está emprestado pelo Santos e por isso não pode ser relacionado. Aliás, eu até falei aqui, trouxe a notícia da renovação de contrato do empréstimo, né, do Nonato, que vai até o final do ano. A gente tinha falado até 2026, depois o GE corrigiu lá a informação através do Marcelo Neves, que na verdade o contrato é até o final deste ano, não até 2026. Tá? Então o Nonato fica no Fluminense e por estar emprestado ele não pode defender o Fluminense nesse jogo. Então vamos colocar na tela essa provável escalação com algumas dúvidas. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, na zaga Thiago Silva, e aí para mim
o principal ponto de questionamento. Quem vai ser o companheiro de Thiago Silva? Thiago Santos, Freitas e Ignacio brigam pela posição. Os três têm possibilidade. Vou aprofundar mais esse debate. René deve ser o lateral esquerdo, quanto a isso não devemos ter surpresa. Meio de campo também, dúvidas, porque o Bernal vem ganhando espaço, aproveitou a oportunidade contra o São José, vem treinando bem, agradando a comissão técnica do Renato, e acho que ele briga com o Hércules por uma vaga, para assumir essa vaga de primeiro volante, com o Martinelli de segundo volante. No meio, Ganso já tem condição de ser titular? Ou ainda fisicamente está muito abaixo e por isso o Lima vai jogar? Tem essa discussão. Ganso foi titular contra o São José justamente para ganhar a minutagem. Aí vai depender muito de uma conversa dele com o Renato. No ataque, não devemos ter mudanças. John Arias, Canóbio e Germán Cano. Bom, quais os argumentos para defender a escalação de cada zagueiro do Fluminense, de cada possível companheiro ali do Thiago Silva? Já falamos e debatemos muito sobre isso. O Freitas é um jogador que tecnicamente tem muitas limitações. É um cara que, para mim, em muitos jogos, ele demonstrou que não tem qualidade suficiente para ser titular do Fluminense. Essa é a minha opinião sobre ele no momento. Ele pode mudar essa visão. Hoje a minha visão em relação a ele é essa. É um jogador que não tem condições de ser titular absoluto do Fluminense, ele ser o companheiro do Thiago Silva. E ele vinha jogando muito por ser um zagueiro canhoto, né, que facilita um pouco a saída de bola, facilita a marcação, para reforçar a marcação do lado esquerdo com o René, que tende a sofrer um pouco mais. Então, para mim, os argumentos em relação ao Freitas se baseavam praticamente por ele ser canhoto. Tá? Isso ali na reta final do trabalho do Mano Menezes. O Ignacio, para mim, é um jogador que tem mais qualidade, mas também não conquistou a confiança de todo mundo ainda. Oscilou em algumas partidas. E não sei se o Renato vai apostar de cara já no Ignacio. E tem o Thiago Santos. Os argumentos são favoráveis, porque o Thiago Santos, ano passado, jogou muito bem como zagueiro e tem a confiança no Renato. O Renato conhece muito bem ele, né? Já elogiou o Thiago em muitos momentos. Ele não quis mexer no primeiro jogo dele no comando do time contra o Bragantino, mas agora, depois de 2 jogos, eu acho que o Renato talvez se sinta mais à vontade para fazer as mudanças que ele acha que deve fazer. Então, por isso, eu não descarto a entrada do Thiago Santos hoje como zagueiro, não. No meio, essa dúvida, para mim, dúvida entre Hércules e Bernal. Por que não o Martinelli? Porque o Martinelli, dos volantes do Fluminense até aqui no ano, foi quem fez alguns jogos melhores. Os outros, o Bernal porque teve menos minutos e o Hércules porque não entregou aquilo que dele se espera com a camisa do Fluminense. Isso é um fato. Mas agora é um novo trabalho que está começando, uma outra realidade, e a gente espera uma evolução do Hércules, que pode acontecer. Eu acho que o Renato tem muita chance de fazer o Hércules atingir aquele nível que ele atingiu no Fortaleza. Mas não sei se ainda é o momento, e não sei como o Renato está enxergando o Hércules neste início ali de trabalho. É fato, a informação que eu trouxe aqui, que o Bernal está ganhando moral, está ganhando espaço. E por isso, se ele tivesse que entrar no time hoje, sairia o Hércules, na minha visão, né? Olhando o cenário aqui, imaginando o que pode acontecer. Bernal aproveitou a chance contra o São José, é um jogador que, jovem ainda, está amadurecendo, está evoluindo. O Fluminense apostou, pagou caro por ele e acho que ele merece, sim, mais minutos em campo e merece mais oportunidades e ter uma sequência. Vamos ver se vai acontecer hoje. Ali em relação ao Ganso, eu acho que o debate é praticamente uma conversa dele com a comissão técnica para dizer se ele se sente à vontade de começar o jogo. E aí vai até onde der. Claro que ele não vai aguentar o jogo inteiro. Joga ali 50 minutos, 60 minutos. Se isso não acontecer, naturalmente o Lima deve começar o jogo fazendo a função ali do Paulo Henrique Ganso. Não imagino nada muito diferente disso. Sobre o Martinelli, o ponto que eu estava esquecendo aqui de acrescentar, logo depois do jogo contra o Bragantino, quando ele faz o gol, o Renato vai para a entrevista coletiva e já faz a defesa do Martinelli, das vaias, que é um jogador importante, que é um jogador de xerém. Então, para mim, fica bem evidente que o Renato vai apostar nesse início também ali no Martinelli como titular. Veremos um Fluminense mais regular dentro do jogo? Por que eu estou dizendo isso? O Fluminense fez um primeiro tempo muito bom contra o Bragantino, no segundo tempo caiu bastante. Talvez até por uma questão física, agora o time está descansado,
não jogou contra o San José, então talvez a gente tenha ou veja hoje o time jogando bem durante um tempo maior. É o que a gente espera, conseguindo manter ali um nível físico e técnico também para o segundo tempo, para não dar aquela retraída, permitindo a reação do adversário. O Santos é um time que marca pressão, já falar mais sobre o Santos já. É um time que marca a saída de bola, mas essa saída de bola não está bem ajustada. O Santos vem cometendo muitas falhas. Tem um lado direito de defesa. O Fluminense tem problemas no lado esquerdo. O Santos tem problemas no lado direito. O Léo Godoy é um lateral fraco. E quando o Santos sobe essa pressão e não consegue encaixar essa marcação, sobra espaço lá atrás. E é onde o Fluminense poderá esticar algumas bolas, se conseguir sair rápido, fazer uma série de bola limpa, fazendo essa bola chegar rapidamente ao Paulo Henrique Ganso, ao Lima, ou principalmente ao John Ares. É uma equipe que ainda não conseguiu se encaixar esse ano, ainda tem muitos problemas e o Fluminense vai poder se aproveitar disso. A gente tende a ver hoje, como eu disse, cada partida a gente, imagino eu, vamos ver já uma evolução dentro das ideias do Renato, dentro daquilo que ele pretende ver o time executando em campo. Não é fácil você sair de um trabalho para o outro e automaticamente já conseguir jogar de uma forma diferente. O Fluminense ele vem de uma ruptura brusca com as ideias de Fernando Diniz, que eram muito peculiares, diferentes, uma forma de jogar muito autoral, vai para o Mano Menezes, um estilo completamente diferente, e o Fluminense é um grupo que não gosta de jogar dessa forma. Aí vem o Renato, com ideias que agradam muito mais a esses jogadores, né? Que é ser um time mais ofensivo, que joga mais com a bola no pé, que tenha mais vontade de jogar, de atacar, de ser agressivo, mas tudo isso exige uma adaptação, né? Dificilmente acontece de um dia para o outro. Então a tendência é a gente hoje ver já uma evolução, ver um time mais consistente e aos poucos a gente cada vez mais vai ver o Fluminense mais afeição ali do que pretende Renato Gaúcho. Vamos ver o que disse Paulo Henrique Ganso, à Flu TV, falando sobre esse reencontro com o ex-clube e também, claro, o reencontro com Neymar. Enfrentar o Santos sempre vai ser, né? Sempre para mim vai ser muito especial, né? Um clube onde eu cresci, sou muito grato ao Santos. Espero que a gente possa vencer dentro do Maracanã, sendo que a gente não pode perder pontos nesse Campeonato Brasileiro. Tem sido uma primeira semana muito boa, acho que o Renato está conhecendo, né, alguns jogadores que ele não trabalhou ainda, né, está sendo a primeira vez. E eu, como, né, sendo um dos primeiros a primeira vez trabalhando com ele, espero que a gente possa se dar super bem, que a gente possa conquistar muita coisa boa e, lógico, ajudar o Flusão a estar sempre no topo da tabela. Reencontro também é sempre muito especial, é um menino maravilhoso, um craque, um gênio do futebol. Eu espero que ele possa jogar bem, mas que a gente, como eu falei, que o Fluminense vença a partida. Agora informações rapidinho do adversário de hoje, o Santos com o André Siqueira, que é do canal Filho de Peixe, cara que acompanha o Santos o tempo inteiro, 24 horas por dia, sabe tudo de Santos, e ele trouxe dicas preciosas aqui sobre como o Fluminense pode sair com os 3 pontos hoje no Maracanã. Fala aí, meu amigo. Fala, Lessa, um abraço para você, para todo mundo ligado aí no seu canal. Muito obrigado pela oportunidade de voltar aqui ao seu canal para falar do Santos, que chega muito pressionado para esse jogo contra o Fluminense. Dos lados da Vila Belmiro dizem que se o Peixe não pontuar no Maracanã, o trabalho de Pedro Caixinha será interrompido. O Santos, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e vem de um tropeço dentro da Vila Belmiro contra o Bahia depois de estar vencendo o jogo, aliás, por virada. Para esse jogo, a grande expectativa é para saber quanto tempo o Neymar fica dentro de campo. Ele que voltou a treinar essa semana depois de um período de quase 40, 50 dias de inatividade. Ele está relacionado, vai para o Rio de Janeiro, mas deve começar o jogo na reserva. Quem também é ausência, e ausência considerável, é o Soteldo, que tem um problema muscular, não treinou com bola nenhum dia da semana e sequer deve ser relacionado. O Santos também tem algumas mudanças. Na lateral direita sai o Sherman, entra o Léo Godoy. No meio de campo sai o Bom Tempo, entra o Pituca. E no ataque, no lugar do Neymar, do Barreal, que vinha sendo titular, e também do Soteldo, deve jogar o Tassiano. Portanto, uma provável escalação do Santos é a seguinte: Gabriel Brazão, Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar, Schmidt, Pituca e Roleiser, Guilherme, Tassiano e Tiquinho Soares. Para o torcedor do Fluminense eu digo o seguinte:
Ainda que o Fluminense não cruze muitas bolas na área para o Germancano, que não é aquele centroavante brigador, cabeceador, se o Fluminense puder aproveitar faltas laterais e escanteios para cruzar a bola na área do Santos, cerca de 70% dos gols sofridos pelo Santos na temporada tiveram como origem bolas aéreas lançadas na área do Santos. Outro ponto, o time do Pedro Caixinha gosta de marcar lá em cima, marcar pressão, mas no início do Brasileiro ficou claro para todo mundo que a pressão do Santos está desajustada e sobretudo do lado direito. Bola no Canóbio, na velocidade, porque o Léo Godoy é um lateral muito fraco e o Gil, embora seja um bom zagueiro, já não tem mais aquela velocidade, aquela capacidade de reação. Então, se o Fluminense conseguir sair da primeira pressão do Santos e jogar a bola nas costas do lado direito da defesa do Santos, é um caminho importante a ser seguido. No mais, o Santos tem um jogo aéreo muito forte. 8 dos últimos 9 gols marcados pelo Santos saíram de bolas lançadas na área. E eu sei que o Fluminense às vezes sofre com isso também. E para encerrar minha participação aqui, apenas dizer que o santista tem expectativa pelo Neymar dentro de campo. Com o Neymar em campo, o Santos tem cerca de 70% de aproveitamento. Sem o Neymar, esse índice cai para menos de 40%. Então, ter o Neymar em campo é um diferencial. Vamos ver quantos minutos ele ficará dentro de campo, lembrando que ele começa na reserva. Quero agradecer pela oportunidade de falar aqui e quero convidar os inscritos do canal do Lessa a passarem lá no nosso canal. O Lessa também vai falar do Fluminense lá no canal Filho de Peixe. Se você puder se inscrever e dizer que veio pelo canal do Lessa, eu te agradeço. Estamos indo rumo aos 10 mil inscritos e o torcedor do Tricolor das Laranjeiras é muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade e a gente se vê aí a qualquer hora. Um abraço. Valeu, André. Tamo junto. Então já deu para perceber que o clima realmente no Santos tá pesado, o Caixinha tá pressionado. Se perder hoje pode ser demitido. Então isso pode ser bom ou ruim, dependendo do quanto os jogadores ainda estão fechados com o Caixinha. E fica claro que realmente o Santos tem problemas, tem dificuldades. É um time muito irregular que ainda não conseguiu se encontrar em 2025 e não por acaso o trabalho do Caixinha está ameaçado. Vamos à arbitragem para a gente fechar esse pré-jogo. Apita a partida Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, e o trio é mineiro, auxiliado pelo Felipe Alain Costa de Oliveira e também pelo Celso Luiz da Silva. O árbitro será, o VAR, será o Rafael Trace, que é de Santa Catarina. Esse árbitro, ele... Curiosidade, hein? Apitou 8 jogos do Fluminense. O Fluminense nunca perdeu com o Felipe no apito. 8 partidas, 6 vitórias e 2 empates. O último jogo foi ano passado, Fluminense Internacional 1-1 no Maracanã, e também no ano passado ele apitou o jogo da Copa do Brasil, vitória do Fluminense sobre o Sampaio Corrêa por 2-0. Interessante, né? Raro isso aí. Ele possa continuar com essa marca, né? Possa continuar invicto aí apitando os jogos do Fluminense, o senhor Felipe Fernandes de Lima, que ele tem uma boa arbitragem logo mais no Maracanã. Fiquem atentos aí, transmissão do jogo de hoje é no Prime Video. Jogo exclusivo do Prime Video, toda rodada tem um jogo exclusivo de lá. Esse jogo vai ser Fluminense e Santos nesta rodada e você pode acompanhar, você pode e deve acompanhar a nossa transmissão, a transmissão do Jornada Capital 1902. Aliás, mas eu quero ver o jogo. Você pode ver, mas deixa o áudio com a gente, que você não vai passar raiva. Ah, a torcida não canta, esse cara tá falando e não sabe nem o que tá falando, errando o nome do jogador. Vem com a gente, vem pro Jornada a partir das 5h30 da tarde, ao vivo, direto do Maracanã. Você pode acompanhar também aqui através do canal do Lessa, não precisa nem sair daqui. A gente vai trazer todas as informações do pré-jogo, a transmissão da partida e, claro, o pós-jogo super completo, como vocês já estão acostumados no Jornada. Nos vemos mais tarde, voltando ao Maracanã, se Deus quiser, com mais 3 pontos no bolso. Valeu, abraço!